Já imaginou fazer as malas e mudar completamente de vida para começar uma nova história em um lugar onde você pode conseguir terrenos gratuitos ou por um custo quase simbólico? Pode parecer fantasia, mas a realidade supera a ficção. Existem cantos do mundo que buscam atrair pessoas com ideias, vontade de empreender e desejo de revitalizar comunidades que estão ficando vazias. Hoje, levarei você em uma viagem que promete sonhos realizados e oportunidades únicas. Acompanhe-me nesta aventura para descobrir como 10 destinos incríveis estão dispostos a oferecer a chave para uma nova vida. À medida que avançamos, fica ainda mais interessante, porque há alguns lugares que são todos de um mesmo país. Quer saber qual? Vamos lá! Número 10. Alfarnate, Málaga, Espanha. Imagine uma vila localizada na parte mais alta da província de Málaga, com um clima relativamente fresco para ser a Andaluzia, cercada por olivais, amendoeiras e colinas que se perdem em um horizonte pitoresco. Alfarnate pode não ser tão famosa quanto a Costa del Sol, mas guarda um charme rural que cativa quem busca um estilo de vida tranquilo. É conhecida por sua gastronomia típica, seu ar puro e pelo calor de sua gente, sempre pronta a compartilhar um sorriso ou um prato de migas recém-preparadas. Nos últimos anos, este município tem se esforçado para atrair novos moradores diante da constante ameaça de perder população. Aqui, os preços das casas podem ser surpreendentemente baixos, fazendo muitos considerarem a possibilidade de comprar uma propriedade antiga e reformá-la. A prefeitura e algumas instituições oferecem auxílios pontuais para a reabilitação de imóveis rurais. Embora nem sempre se fale em terrenos gratuitos no sentido estrito, a verdade é que há verdadeiras pechinchas, algumas em torno de 50 mil euros ou até menos. Para quem vem de grandes cidades europeias ou americanas, esse valor pode ser muito tentador, especialmente se comparado aos custos imobiliários das capitais. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. O encanto se potencializa com a oportunidade de montar um negócio de turismo rural, já que a região está rodeada de trilhas ideais para caminhadas, passeios a cavalo e rotas de ciclismo de montanha. Além disso, sua relativa proximidade com a cidade de Málaga permite que, em menos de 1 hora de carro, você possa desfrutar da praia ou do agito cultural da grande metrópole. Alfarnate busca famílias com espírito empreendedor que valorizem o sabor tradicional de suas festas, a simplicidade da vida no campo e que, de quebra, queiram revitalizar o comércio local. Todos os serviços essenciais, como escolas, pequenos supermercados e centros médicos, estão disponíveis, embora para assuntos mais complexos seja necessário se deslocar a outras localidades. O custo de vida em Alfarnate costuma ser mais baixo do que em zonas turísticas litorâneas. Alguns veem nesta localidade a oportunidade perfeita para o teletrabalho, pois a conexão à internet está cada vez mais estável e os gastos com manutenção se mantêm em um nível razoável. O maior desafio, sem dúvida, está em estar disposto a se integrar a uma comunidade pequena, por vezes de ritmo tranquilo, onde os negócios locais nem sempre têm o mesmo dinamismo de uma grande cidade. Mas, para muitos, essa é justamente a razão para escolher um cantinho tão pacato. A possibilidade de criar laços com os vizinhos, desfrutar da gastronomia típica e sentir que cada dia é vivido com calma. No entanto, a verdadeira pergunta é se você estaria disposto a investir tempo e recursos na reforma de uma casa que em alguns casos, pode exigir intervenções estruturais consideráveis. A prefeitura já ofereceu facilidades em períodos anteriores, mas cada iniciativa muda com o tempo, e é bom se informar sobre os editais vigentes antes de dar o salto. Esse é o grande detalhe que às vezes surpreende os interessados. Os projetos administrativos vão e vêm. O que é possível hoje talvez não seja amanhã. Quem chegou a Alfarnate com paixão e perseverança descobriu um mundo diferente, onde cada pôr do sol pode ser apreciado em silêncio, e a gastronomia local é uma delícia constante. Se você sonha com um lar andaluz em um ambiente montanhoso, este pode ser o seu lugar. E o primeiro lugar da lista já não oferece apenas terrenos gratuitos, mas paga para você morar lá. Incrível, não é? Número 9.
Gormaz, Sória, Espanha. Vamos agora ao interior da Península Ibérica, na província de Soria, para descobrir um município que parece ter saído de um livro de história, Gormaz. Seu imponente castelo domina o horizonte e se ergue como a maior fortaleza de origem califal da Europa. A paisagem castelhana se mostra em todo o seu esplendor, com planícies e montes de azinheiras e zimbros que criam um cenário quase cinematográfico. No entanto, esta terra historicamente relevante sofre um despovoamento tão dramático que está disposta a te oferecer propriedades a preços incomuns. Em Gormaz têm aparecido casas antigas por valores que podem rondar os 5.000 ou 10.000 euros. Claro que a maioria se encontra em condições que exigem reformas profundas. Alguns programas locais, assim como ajudas da Junta de Castilha e León e até mesmo do governo central, têm oferecido subsídios para a reabilitação de moradias em zonas rurais. É o chamado da Espanha vazia, que vê nestes povoados um patrimônio cultural e natural muito valioso, mas com a urgência de atrair novos moradores para evitar o desaparecimento de escolas, postos de saúde e o fechamento definitivo de comércios. A vida em Gormaz é um hino à tranquilidade. Passeios pelo castelo, caminhadas pelos arredores, contemplação de um céu estrelado, que nas cidades é impossível de ver. O tempo parece parar enquanto as antigas ruas de pedra sussurram histórias de séculos passados. Para quem busca uma mudança radical, aqui há uma oportunidade real de adquirir um pedaço de história a um custo muito baixo. Além disso, empreendedores com visão poderiam montar negócios de turismo cultural ou ecoturismo, aproveitando a monumentalidade do castelo e a riqueza natural da região. É claro que nem tudo são flores. As limitações em termos de serviços são palpáveis. Pouca oferta educativa, centros de saúde, que geralmente são regionais, e a necessidade de se deslocar até Soria capital para realizar trâmites importantes. O inverno também é desafiador, com frios que podem ser intensos na planície castelhana. Ainda assim, alguns corajosos se aventuraram a reviver este lugar mágico e encontraram um estilo de vida que contrasta completamente com o ritmo acelerado de outras regiões. Viver em Gormaz significa se juntar a uma pequena comunidade que valoriza os eventos locais e a interação direta com o patrimônio histórico. Não há nada como contemplar o pôr do sol do alto da fortaleza e lembrar que, em séculos passados, estes muros resistiram a embates de exércitos, enquanto hoje esperam com esperança por aqueles que queiram fazer parte de sua nova história. Para muitos, a ideia de possuir uma casa nos arredores de Gormaz é atraente não apenas pelo baixo custo, mas também pela conexão íntima que se cria com a cultura local. Desde a gastronomia soriana, com seus embutidos e pratos tradicionais, até a possibilidade de cultivar hortas próprias em um ambiente quase livre de contaminação, Gormaz oferece algo mais que um simples pedaço de terra. Proporciona a oportunidade de pertencer a uma história que vem sendo escrita há muitos séculos e que agora busca novos protagonistas para não desaparecer. Número 8. Ottenstein, Alemanha. Deixamos a Espanha para adentrar-nos no noroeste da Alemanha, na região da Baixa Saxônia, onde se encontra Ottenstein. Este enclave, cercado por florestas exuberantes e campos verdejantes, mantém uma tradição rural profundamente enraizada. Sua fama deve-se ao fato de que, em um momento crítico de despovoamento, ofereceu terrenos gratuitos ou a preços simbólicos para famílias com filhos que se comprometessem a construir uma casa e estabelecer-se ali permanentemente. A iniciativa visava reforçar a população jovem, manter escolas abertas e revitalizar o comércio local. É uma oportunidade incrível. Mas Ottenstein não é um simples povoado no meio do nada. Está a uma distância razoável de centros urbanos maiores, como Hannover, o que permite acesso relativamente rápido a serviços avançados, hospitais, universidades e oportunidades de trabalho. Os habitantes locais valorizam a conexão com a natureza, as festividades tradicionais e a organização característica da cultura alemã. Nesta região, cultiva-se um forte senso de comunidade. Os vizinhos reúnem-se em eventos municipais, feiras sazonais e diversas celebrações ao longo do ano. Para quem receber um desses terrenos, o principal desafio é cumprir rigorosas normas de construção. A Alemanha é conhecida por sua eficiência energética, portanto, não basta erguer uma casa de qualquer jeito. É necessário seguir regras que garantam isolamento térmico e sustentabilidade no projeto.
Além disso, é preciso considerar impostos e custos associados, que na Alemanha podem ser mais altos do que em outros países europeus. O benefício, porém, é a alta qualidade de vida. Estradas impecáveis, serviços públicos modernos e um sistema de saúde de primeiro mundo. Ottenstein e outros povoados da Baixa Saxônia buscam famílias que tragam dinamismo, crianças para preencher as salas de aula e profissionais que desenvolvam novos negócios, desde fazendas orgânicas até oficinas de artesanato local. A paisagem é idílica, com colinas suaves e trilhas para caminhadas que atraem turistas de várias partes do país. A aventura de mudar para Ottenstein envolve aprender ou aprimorar o idioma, integrar-se aos costumes locais e adaptar-se a um clima temperado no verão, mas frio no inverno, com frequentes neblinas outonais que envolvem a região em um ar quase de conto de fadas. A desvantagem? Não é fácil entrar no programa se você não atender aos critérios familiares ou não puder comprovar estabilidade financeira. Além disso, a vida rural na Alemanha, embora muito organizada, pode ser solitária para quem vem de grandes cidades cosmopolitas. Ainda assim, muitas famílias encontraram aqui seu lugar dos sonhos, onde as crianças crescem entre campos verdejantes e um ambiente seguro, enquanto os pais se beneficiam da proximidade com cidades importantes. No fundo, o grande diferencial de Ottenstein é que ele não apenas oferece terrenos gratuitos, mas também a oportunidade de mergulhar em uma sociedade que valoriza pontualidade, bem-estar e comunidade. Para alguns, é o melhor dos mundos possíveis, para outros, um desafio de adaptação cultural. De qualquer forma, a possibilidade de ter seu próprio lar em solo alemão, sem o peso de um terreno caríssimo, é algo que poucos imaginariam possível algumas décadas atrás. Número 7. Marne, Iowa, Estados Unidos. Deixamos a Europa para voltar ao continente americano e aterrissar no coração do meio-oeste dos Estados Unidos, em Iowa, onde uma pequena cidade chamada Marne busca desesperadamente revitalizar sua população. Cercada por vastos campos de milho e soja, típicos da região, Marne ganhou destaque nos últimos anos pelo seu programa de terrenos gratuitos para quem deseja construir sua casa e estabelecer residência. Sua fama se baseia na hospitalidade rural do país e no fato de que, em troca de construir em um prazo determinado, você pode adquirir um terreno sem custos em um ambiente tranquilo. Em Marne, o ritmo de vida é calmo, o ar parece limpo e as famílias se conhecem pelo nome. Este lugar viu muitos de seus jovens partirem em busca de oportunidades em cidades maiores, deixando casas vazias e ruas cada vez mais silenciosas. Para evitar desaparecer completamente, a prefeitura decidiu tomar medidas diretas, terrenos gratuitos, com a condição de construir uma moradia adequada e viver ali. Quem se beneficia? Famílias que sonham com uma casa espaçosa, com jardim e talvez uma horta, sem precisar pagar pelo terreno. Mas, logicamente, o candidato deve arcar com os custos da construção e comprovar que tem um projeto viável. O principal atrativo de Marne é a sensação de segurança e a possibilidade de participar de eventos típicos, como feiras agrícolas, refeições comunitárias e festivais sazonais que celebram a colheita. No entanto, não se deve subestimar o rigor dos invernos no meio-oeste, que trazem neve abundante e temperaturas muito baixas. Além disso, a distância dos grandes centros urbanos significa que, para qualquer serviço especializado ou burocracia, será preciso percorrer vários quilômetros. Quem se aventurar a viver aqui deve se acostumar a dirigir longas distâncias, já que o transporte público é quase inexistente. Por outro lado, o custo de vida é relativamente baixo. Supermercados, gasolina e serviços costumam ser mais acessíveis do que nas regiões costeiras do Zhejiang. Além disso, o estado de Iowa é reconhecido por sua produção agrícola, o que pode abrir oportunidades de negócios ou emprego para quem souber aproveitar o setor. A internet e as telecomunicações melhoraram nas zonas rurais, embora nem sempre com a mesma estabilidade das grandes cidades, algo a se considerar se você planeja trabalhar remotamente de Marne. O mais singular nessa oferta de terreno gratuito é a expectativa de que a construção comece em um prazo limitado, geralmente 1 ou 2 anos, para evitar que o lugar continue estagnado. É preciso demonstrar solvência e compromisso com a comunidade. Para alguns, esse é um preço aceitável em busca de um futuro mais tranquilo, longe do estresse e da insegurança urbana.
Para outros, o desafio de se adaptar a uma vida rural tão marcante pode ser esmagador. Marne, de qualquer forma, quer pessoas dispostas a fazer parte da região, a cumprimentar os vizinhos ao passear e a unir forças para manter a cidade viva. Número 6. Mankato, Kansas, Estados Unidos. Continuamos no meio oeste dos Estados Unidos para chegar a outra cidade emblemática da iniciativa de lotes gratuitos. Mankato, localizada no norte do Kansas, esta comunidade vem tentando há algum tempo frear o declínio populacional, oferecendo a oportunidade de construir sua casa sem custo pelo terreno. Imagine um lote pronto para você erguer a casa dos seus sonhos sem precisar gastar seu orçamento na compra do terreno. O ambiente rural, quase bucólico, cercado por vastas planícies e céus que parecem infinitos, é um atrativo para quem deseja ar puro e tranquilidade. A economia de Mankato baseia-se principalmente na agricultura e em pequenos comércios. As escolas locais precisam de crianças para justificar sua continuidade, e isso se tornou um incentivo para a prefeitura, que busca atrair famílias jovens. Embora pessoas solteiras ou aposentadas não sejam excluídas, o principal objetivo é fortalecer a estrutura social com novos habitantes que invistam na comunidade e consumam nos estabelecimentos locais. O programa geralmente exige que a construção comece dentro de um ano, com requisitos mínimos de tamanho da casa e normas de zoneamento que garantam certa uniformidade estética e urbanística. As vantagens de Mankato são evidentes: menos poluição sonora, céus estrelados todas as noites, vizinhos que se cumprimentam e uma forte cultura de apoio mútuo. Além disso, quem deseja empreender pode encontrar oportunidades no setor de serviços, já que a oferta é pequena, mas a demanda interna se mantém. Por outro lado, o trabalho remoto pode ser uma opção, desde que a qualidade da conexão à internet seja verificada. Viver aqui significa acostumar-se a viagens regulares para compras específicas ou questões de saúde, já que muitas vezes é necessário dirigir até cidades maiores. Um dos principais desafios é a adaptação ao clima continental da região. Os invernos podem ser rigorosos, com neve e estradas que às vezes ficam fechadas ou difíceis de transitar. No entanto, as primaveras e verões trazem festivais populares, feiras agrícolas e um ambiente de convivência que destaca a cidade. O programa de terrenos gratuitos em Mankato torna-se especialmente atraente quando se soma a ideia de uma casa unifamiliar com um grande jardim. A possibilidade de cultivar seus próprios legumes e um ritmo de vida muito mais tranquilo do que nas grandes cidades dos Estados Unidos. Também há desvantagens que não devem ser ignoradas. As oportunidades de emprego fora do setor agrícola são limitadas e, às vezes, a comunidade não está preparada para oferecer todos os tipos de serviços. Da mesma forma, a administração local analisa cuidadosamente as inscrições, buscando garantir que os novos moradores sejam genuínos e não desapareçam após obter o terreno. Em Mankato, portanto, há uma promessa de liberdade, mas também um pacto de compromisso. Para alguns, é a oportunidade perfeita para recomeçar em um lugar onde a vida em comunidade ainda tem grande valor, onde as crianças podem brincar na rua sem medo e onde se constrói uma casa ao seu gosto, de acordo com seus planos futuros e orçamento. Número 5. Lincoln, Kansas, Estados Unidos. Continuamos no Kansas, desta vez para explorar outro município que optou pela generosa estratégia de oferecer terrenos residenciais gratuitos. Estamos falando de Lincoln, um lugar cuja população vem diminuindo ao longo dos anos e que agora busca reativar sua economia, atraindo novos residentes. Se você sonha com um bairro de casas térreas, hortas, um ambiente seguro e a possibilidade de se integrar rapidamente a uma comunidade, Lincoln pode chamar sua atenção. O projeto de terrenos gratuitos foi criado para incentivar a chegada de famílias. A cidade busca novos moradores que construam casas com certos requisitos mínimos, mas com liberdade para projetá-las ao seu gosto. Em troca, os residentes assumem um compromisso de permanência e contribuição para a vida local. Lincoln é conhecida por sua atmosfera acolhedora e pela proximidade entre os vizinhos. As pessoas se cumprimentam na rua e se ajudam em momentos de necessidade, um costume arraigado em muitas pequenas cidades do meio oeste. Além disso, os comércios locais agradecem a chegada de novos consumidores, que ajudam a reaquecer a economia.
O custo de vida em Lincoln pode ser atraente para quem vem de grandes cidades. Serviços básicos, energia elétrica e água têm tarifas acessíveis, e os impostos geralmente são mais baixos do que em áreas urbanas dos estados. Por outro lado, as oportunidades de emprego estão intimamente ligadas ao setor agrícola, à pecuária e a serviços essenciais, como educação, saúde e mecânica automotiva. A conexão à internet, embora tenha melhorado, ainda não alcança o nível das grandes metrópoles. Então, se você planeja trabalhar remotamente, é bom se informar detalhadamente sobre a cobertura na região. O dia a dia em Lincoln gira em torno de eventos comunitários, como celebrações de colheitas, feiras de gado e atividades escolares. As tardes de verão são perfeitas para churrascos e encontros entre vizinhos ao ar livre, enquanto no inverno a paisagem fica coberta de neve e a vida se concentra no interior das casas e dos prédios municipais. O compromisso de quem adquire um terreno gratuito não se limita a construir uma casa, mas também a se integrar à dinâmica social. Isso é essencial para revitalizar um lugar que busca desesperadamente mais crianças em suas escolas, mais clientes em suas pequenas lojas e mais frequentadores na biblioteca local. O principal desafio, mais uma vez, é a locomoção. Por estar em uma área essencialmente rural, acessar centros médicos ou universidades exige ter um veículo próprio e percorrer vários quilômetros. No entanto, para quem deseja um lugar para se conectar com a natureza, cultivar amizades próximas e viver longe do barulho das cidades, Lincoln oferece um tesouro. A experiência de ter um pedaço de terra próprio e a liberdade de projetar seu lar podem compensar e muito a distância e os invernos rigorosos. Além disso, a prefeitura analisa as propostas dos interessados, priorizando aqueles que demonstram maior comprometimento e condições financeiras para garantir que a iniciativa atinja seu objetivo: trazer um sopro de vida nova a uma cidade que ainda resiste a desaparecer. Número 4. Curtis, Nebraska, Estados Unidos. Agora saltamos para o estado de Nebraska, na região central do país, para conhecer a pequena cidade de Curtis. Aqui, a paisagem se estende em vastas planícies e céus imaculados, um ambiente que reflete a essência do meio oeste americano. Curtis decidiu oferecer lotes gratuitos para a construção de casas unifamiliares, com o objetivo de atrair famílias e novos moradores que participem da vida local e evitem o fechamento de serviços comunitários, como escolas e postos de saúde. Mas por que alguém escolheria se mudar para Curtis? A tranquilidade, o baixo custo de vida e a possibilidade de construir uma casa sem pagar pelo terreno são motivos convincentes. O programa geralmente exige que a construção comece dentro de um prazo determinado, além de um compromisso de permanência. Quem cumprir os requisitos pode ter acesso a hipotecas com condições favoráveis, e as autoridades locais buscam simplificar ao máximo o processo para atrair pessoas de outros estados ou até mesmo do exterior. A economia local baseia-se na agricultura e na pecuária, com oportunidades de emprego em setores como educação, saúde e serviços municipais. O ritmo de vida pode ser muito diferente do das grandes cidades. Respira-se um ambiente de cooperação entre vizinhos e participação em festivais que celebram a vida rural. Feiras de gado, rodeios e eventos de verão no parque principal fazem parte da identidade cultural de Curtis, onde as pessoas ainda se reúnem para conversar e saber as novidades da região. No entanto, viver em Curtis significa acostumar-se com invernos rigorosos e nevadas que, às vezes, dificultam a locomoção. A falta de opções de entretenimento típicas das metrópoles também pode ser um obstáculo para quem busca uma vida cheia de agitação urbana. Para compensar, muitas famílias participam de projetos comunitários, inscrevem-se em clubes de leitura ou até se organizam para manter viva a vida social com jantares e eventos beneficentes. O interessante de Curtis é que, por trás da aparente tranquilidade, esconde-se a oportunidade de iniciar projetos empreendedores. Algumas famílias abriram pequenos negócios para suprir necessidades da região, desde padarias até oficinas de reparo ou atividades de turismo rural. O custo dos serviços costuma ser menor do que em cidades maiores, e a moradia, por não exigir pagamento pelo terreno, reduz significativamente o investimento total. Esse é o grande atrativo, o apoio direto da cidade e a promessa de um futuro mais acessível em um ambiente familiar e seguro. Quem decidir morar em Curtis deve saber que
que a comunidade valoriza o esforço de cada um, a colaboração nas escolas e a iniciativa de contribuir com ideias que ajudem no desenvolvimento local. Essa é a contrapartida real por receber um terreno gratuito. Fazer parte de uma estratégia de crescimento que busca garantir um futuro para um lugar que não quer perder sua essência rural nem desaparecer do mapa. Se você está disposto a trocar a vida urbana frenética por mais tranquilidade, espaço e uma paisagem aberta que presenteia com céus estrelados todas as noites, Curtis pode te receber de braços abertos. Número 3. Ilha Pitcairn, território britânico no Pacífico. Deixamos a América do Norte para dar um salto radical rumo a um dos lugares mais remotos do planeta, a Ilha Pitcairn, um território britânico ultramarino no meio do Oceano Pacífico. Chegar a este pedaço de terra significa mergulhar em um ambiente isolado, com pouco mais de 50 habitantes, a maioria descendentes dos famosos amotinados do HMS Bounty. Por que Pitcairn oferece terras gratuitas? Para evitar sua extinção demográfica completa. Com o passar dos anos, muitos partiram, deixando um punhado de residentes em uma ilha que depende quase totalmente da autossuficiência e de suprimentos externos escassos. A oferta de lotes gratuitos é real, mas o custo oculto não é dinheiro, e sim a adaptação a um estilo de vida exigente. Pitcairn só é acessível de barco, geralmente partindo de Mangareva, na Polinésia Francesa, em viagens esporádicas que dependem muito das condições climáticas. Uma vez na ilha, o novo habitante deve construir sua casa seguindo as normas locais e provar que tem recursos suficientes para se manter durante o período de adaptação. O lugar não possui infraestrutura médica avançada, não há bancos e não dá para sair de repente para um supermercado, já que os suprimentos chegam apenas ocasionalmente. Os moradores de Pitcairn vivem da agricultura, da pesca e do artesanato vendido aos poucos turistas que se aventuram a visitar. A eletricidade vem de geradores e painéis solares, e cada gota d'água é valorizada como um tesouro. Apesar das dificuldades, a ilha guarda belezas impressionantes: praias intocadas, cavernas, águas cristalinas perfeitas para mergulho e uma paz tão absoluta que parece uma viagem no tempo. Os pores do sol são de cartão postal e a comunidade, embora pequena, é unida e colaborativa. A grande questão é: você suportaria o isolamento de um dos lugares mais remotos da Terra? Não há muitas opções de lazer, o acesso a cuidados de saúde pode ser crítico em emergências e, para muitos, a falta de contato constante com o mundo exterior é esmagadora. Ainda assim, para espíritos verdadeiramente aventureiros, a ideia de ter um lote em Pitcairn e fazer parte de sua história única pode ser irresistível. Seria viver em um cenário que inspirou romances e lendas, onde a natureza dita as regras e o ritmo de vida segue as marés e os ciclos da agricultura. A iniciativa de doar terras é um convite para compartilhar a responsabilidade de manter viva a comunidade. Valoriza-se a chegada de profissionais ou pessoas com habilidades úteis, desde medicina até construção. O objetivo é melhorar a qualidade de vida enquanto se preserva a cultura local, que carrega o legado dos amotinados do HMS Bounty como parte de sua identidade. Não é exagero dizer que Pitcairn é o destino definitivo para fugir da civilização como a conhecemos e abraçar um modo de vida quase primitivo, em harmonia com uma natureza de beleza indescritível. Não é para qualquer um. Mas, para os corajosos que aceitarem o desafio, Pitcairn promete uma transformação existencial radical. Número 2. Pipestone, Manitoba, Canadá. Voltamos ao continente americano, mas desta vez adentramo-nos nas terras geladas da província de Manitoba, no Canadá, onde Pipestone surge como um município determinado a atrair novos residentes. Com a população em declínio acentuado, suas autoridades tiveram a ideia de oferecer lotes de terreno a preços simbólicos, como $8 canadenses, além de subsídios de até $25 mil para quem construir uma casa ou abrir um negócio. O objetivo é reaquecer a economia local e fortalecer a comunidade. O charme de Pipestone está em suas paisagens abertas, com campos cultivados de cereais, canola e criação de gado. Os invernos são rigorosos, com temperaturas abaixo de zero durante boa parte do ano, mas a primavera e o verão oferecem uma beleza natural incomparável.
céus intensos, lagos próximos e áreas naturais perfeitas para pesca e observação da vida selvagem. A vida rural nesta região do Canadá significa valorizar a comunidade e o apoio mútuo, mas também exigirá um veículo para quase todos os deslocamentos. Para os sortudos que forem aprovados no programa, a construção de uma casa em Pipestone pode sair mais barata graças ao subsídio oferecido, que ajuda a cobrir parte dos custos iniciais. No entanto, os candidatos devem comprometer-se a construir dentro de um prazo determinado e demonstrar a seriedade de seu projeto. Geralmente, valoriza-se o vínculo com a região, a disposição para permanecer e a geração de atividade econômica local. Como Pipestone fica distante de grandes centros urbanos, há pouca variedade de comércios, o que pode abrir oportunidades para empreendedores com ideias inovadoras. O custo de vida, em geral, é mais baixo do que em grandes cidades canadenses como Toronto ou Vancouver. Os impostos são menores e a casa pronta oferece espaço e tranquilidade. Porém, o clima extremo exige preparo, equipamento adequado para o inverno, sistema de aquecimento eficiente e capacidade para lidar com neve e gelo por vários meses seguidos. Ainda assim, é nessas condições que o espírito comunitário se fortalece. Os moradores organizam-se para remover a neve, trocar suprimentos e criar laços que muitas vezes vão além de uma simples relação entre vizinhos. Para quem busca fugir do caos urbano e abraçar um estilo de vida mais simples, onde o céu estrelado substitui o brilho das luzes da cidade e o silêncio só é quebrado pelo vento, Pipestone pode ser o refúgio perfeito. Mas é preciso estar disposto a enfrentar o frio com resiliência e a contribuir para manter viva essa pequena comunidade que resiste, de coração aberto, no vasto território canadense. A propósito, se você sonha em viajar mais, gastar menos e viver experiências únicas, criamos um guia de 400 páginas em 7 volumes que vai simplificar a sua vida. Descubra como resolver vistos, economizar e encontrar trabalho no exterior por menos do que o preço de um café. O link está logo abaixo e nas publicações da comunidade. Pipestone busca perfis diversos, desde famílias jovens que anseiam por um lugar seguro para criar seus filhos, até casais que queiram se aposentar em um local tranquilo e empreendedores dispostos a abrir pequenos comércios ou explorações agrícolas. O desafio principal é entender que a gratuidade do terreno implica responsabilidade, pois quem se mudar deve se comprometer com o desenvolvimento da comunidade. Para alguns, Pipestone é uma joia mal escondida, a possibilidade de construir uma vida no Canadá com custos iniciais muito reduzidos. Para outros, o rigor do inverno e a distância das grandes cidades podem ser um obstáculo difícil de superar. Em última instância, Pipestone exemplifica como as regiões rurais lutam para se manter vivas, oferecendo grandes oportunidades em troca de entusiasmo e vontade de fazer parte de uma história em processo de ser escrita. Número ano Mosvensami Dietrasatunso Ashelomazumahu Moliziri Tsaekeisames Peses Molise, Itália. A nossa viagem culmina no sul da Itália, na região de Molise, considerada a joia mais recente dentro das iniciativas de revitalização populacional. Molise saltou para as manchetes quando anunciou que ofereceria aos novos residentes um pagamento mensal de 700 ou 800 euros durante 3 anos, com a condição de que iniciassem um negócio ou contribuíssem de alguma forma para a economia local. Mais do que oferecer um terreno gratuito, Molise concentra-se no incentivo financeiro que cobre parte das despesas de vida e estimula o empreendedorismo. O requisito? Viver numa aldeia com menos de 2.000 habitantes, comprometer-se a manter o projeto econômico e permanecer na zona durante pelo menos 5 anos. A região de Molise é uma das menos povoadas da Itália, com aldeias minúsculas espalhadas entre montanhas, colinas e uma faixa costeira que dá para o mar Adriático. A sua capital, Campobasso, é um núcleo urbano pequeno e tranquilo. O clima é variado, invernos frios nas montanhas e verões suaves no litoral. A despovoação tornou-se um problema sério, com ruas silenciosas, escolas vazias e negócios familiares que fecham devido à falta de sucessão geracional. No entanto, Molise tem um potencial cultural e turístico formidável. Castelos, festividades ancestrais e uma gastronomia irresistível com enchidos, queijos como o Caciocavallo e deliciosas trufas. As oportunidades para quem decidir empreender podem ser variadas,
montar um bed and breakfast, abrir um bar, trabalhar a terra, criar lojas de produtos artesanais ou até atrair turismo internacional que procure um canto desconhecido da Itália. O custo da habitação em algumas aldeias pode chegar a um valor simbólico, como €1, embora as casas precisem de reformas. Também é possível encontrar propriedades por 10 mil ou 20 mil euros em boas condições, dependendo da localização e do estado de conservação. O incentivo econômico mensal é um atrativo muito poderoso, mas é importante lembrar que não basta mudar-se, é necessário um plano de negócio sólido, demonstrar que se contribuirá para a economia local e que se fará parte ativa da comunidade. Além disso, a barreira linguística pode ser um fator a considerar se não falas italiano. A vida numa aldeia do sul da Itália pode ser idílica para o forasteiro que procura tranquilidade e paisagens de sonho, mas exige paciência para se adaptar aos ritmos e costumes locais. Ainda assim, aqueles que tomaram a decisão afirmam que o calor dos molisanos, a beleza do ambiente natural e a riqueza cultural fazem com que a experiência valha a pena. Em Molise, descobrirás aldeias quase paradas no tempo, mercados semanais onde se podem obter produtos frescos e vizinhos ansiosos por dar as boas-vindas aos recém-chegados. O compromisso de 5 anos é um pacto para revitalizar a área, alimentar a sua economia e manter a chama das tradições acesa. Trata-se, em suma, de uma oportunidade única de receber ajuda econômica enquanto se constrói um projeto de vida rodeado por um patrimônio cultural e histórico que pulsa em cada pedra antiga. Essa é a essência do número 1 desta lista. Molise, uma terra italiana que não quer ficar vazia e está disposta a receber aqueles que tragam paixão, trabalho e novas ideias. Agora que conheces este leque de possibilidades, convido-te a imaginar como seria a tua vida se um dia decidisses instalar-te num destes lugares. Talvez vislumbres um jardim florido ao lado de uma casinha rural, ou um negócio que floresce numa comunidade ávida por novas ideias. Talvez contemples o pôr do sol numa ilha remota, sentindo a força pura da natureza. Seja como for, o mundo está cheio de oportunidades inesperadas que esperam por aqueles que se atrevem a mudar o rumo dos seus dias. Se gostaste de descobrir estes destinos e desejas mais conteúdo sobre lugares surpreendentes, não te esqueças de dar like e subscrever. Assim, estaremos unidos nesta aventura de explorar o inexplorado e perseguir sonhos que, por vezes, estão mais perto do que imaginamos.